Brasil vence a Croácia, mantém a invencibilidade. O Brasil nunca perdeu para a Croácia e, sinceramente, existem algumas pessoas que foram convocadas que eu não levaria. Existem pessoas que eram dúvidas e eu afirmo que agora é de certeza que vai para a Copa, mas existe sim algumas vagas, existem nomes que a gente quer ver nessa Copa, mas aparentemente o Carlos Ancelotti não está se importando com isso, tá? Iremos discutir hoje, logo no meu primeiro vídeo no canal. Para você que não sabia, cara, eu criava conteúdo de futebol, mas eu nunca criei um canal de YouTube só de futebol, que é o que está acontecendo agora. Esse é meu primeiro vídeo. E o primeiro vídeo é basicamente falando que o Neymar tem que ir para a Copa. Com base no jogo de hoje, a gente tem que analisar sim esse fator e também o porquê eu acho que ele deveria entrar e como ele deveria entrar, tá? Primeiro de tudo, eu devo afirmar que, cara, foi um bom jogo do Brasil. Eu acredito que a gente realmente melhorou demais com relação à partida da França. Para mim, a partida contra a França foi tenebrosa. A gente realmente precisou de características individuais, como, por exemplo, a do Martinelli e a do Luiz Henrique, para tentar fazer alguma coisa. Tanto é que o único gol da partida foi do zagueiro, que é o Brenner. E sem contar que ele também teve uma chance e botou o Vinícius Júnior na cara do gol, coisa que ele foi absurdamente criticado contra a França. Já contra a Croácia, não. Por quê? Porque ele deu uma assistência, entendeu? Mas eu acredito sim que, pô, eu nunca vi um jogador do calife do Vinícius Júnior ter tanta oportunidade na seleção brasileira e não ter tanto gol. Pra mim é inadmissível como, por exemplo, o Fred, que a gente xingava ele, chamava ele de Cone, ele tem mais participação de gol do que o próprio Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior tem mais jogos que o Fred, entendeu? Então, quando você pensa por esse lado, ele posições diferentes. Irmão, não existe isso, tá? Quando você é o 10 do Real Madrid, 10 da seleção brasileira e você não consegue fazer alguma coisa diferente, tá errado isso aí, pai. Tá errado. Mas vamos lá. Eu quero mostrar que essa formação tática, tá, do Brasil, e quem eu acho que não deveria ir pra Copa, mano, sinceramente, eu não gosto do Bento. Tá? Não gosto do Bento. Eu acredito que isso aí tem um empresário forte para botar ele dentro dessa seleção. Sem contar que, cara, o único gol do Brasil foi um gol ridículo que o Bento não tava nem posicionado direito no gol, mano. Ele tava posicionado num lugar totalmente diferente e o cara só fez botar a bola pra dentro. Eu achei ridículo, tá? E é sempre assim, mano. Detalhe, já tava se encaminhando para aquele sentimento de porra, velho, mais um empate. Pelo amor de Deus. Porque o gol da Croácia foi aos 38 do segundo tempo. Então a gente já tava nessa perspectiva de que, velho, não acredito que vai ser mais um empate no final do jogo, por um vacilo. É sempre assim, sempre assim. Até que entra Endrick, irmão. Cara, se a gente achar... sinceramente, não sou eu, mas como todo mundo achava que o Endrick deveria ir pra Copa, mas ele não tinha mostrado serviço ainda. E como a gente sabe, o Carlos Ancelotti precisa ver serviço. Então, ele foi lá, cravou um pênalti e deu uma assistência no final do jogo. Sinceramente, ele não é mais dúvida, tá? Não é mais dúvida. Eu vou ficar incrédulo se ele não chamar o Endrick. E sobre aquele lance do pênalti, cara, sinceramente, aquela situação foi uma situação normal de jogo. Cara, eu não fiquei puto com o Ancelotti porque o Endrick não bateu o pênalti. Pense, tava 1-1, irmão. Beleza, o Endrick merecia bater o pênalti, mas o Endrick não é o batedor oficial. E eu sou muito a favor disso. Na minha opinião, cara, o pênalti tem que ser para aquele que vai garantir botar a bola no gol. Não adianta, eu sofri o pênalti, aí eu vou lá e bato e erro. Porra, isso só ia queimar ele, tipo, ia tirar ele da Copa, tá ligado? Então eu não acho que é a melhor ideia isso acontecer. Eu sou muito a favor de batedor oficial de pênalti. E se é o que o Ancelotti acha também, no caso, botou o Igor Thiago pra fazer isso, pô, perfeito. Eu senti que o Igor Thiago não sentiu pressão, porque imagine você ser vaiado pela sua própria torcida, sabendo que, tipo, eles não queriam que você tivesse batendo o pênalti, mas mesmo assim, não sentiu pressão nenhuma, bola de um lado, goleiro do outro. Pra mim tá aprovadíssimo, ele como batedor de pênalti, cara, isso é muito bom. E na Copa do Mundo, irmão, vai ter aquele jogo furação de bola, que vai pra prorrogação, e vai ter aquele pênalti. Cara, isso é normal na Copa do Mundo. Anormal é não ter pênaltis. Então, a gente precisa de jogador que se garanta assim de fato. E o Endrick, cara, ele nada mais, nada menos, fez o que o seu técnico mandou.
E foi lá ainda meter uma assistência, mano. Que ele podia ser egoísta, tá? Teve um lance muito parecido com esse no próprio Real Madrid. Isso logo no início, quando ele queria estar mostrando serviço. Ele podia ter tocado a bola para o Mbappé ou chutado. Cara, a opção de chutar é muito mais difícil. Mas ele foi lá e fez e brocou. Eu, sinceramente, eu achava que ele chutando poderia marcar também. Ele estava mais próximo do gol. Mas aí ele fez o quê? Botou o Martinelli na cara do gol, que aí, irmão, só não fazia se não quisesse, tá? Então, sinceramente, o Endrick jogou tão bem que ofuscou o Ryan. Pois é, cara, eu acredito que o Ryan não vai pra Copa, infelizmente, tá? Porque o futebol, ele é bola, ele joga muito, inclusive eu prefiro ele do que o próprio Matheus Cunha, eu prefiro ele, mas o Matheus Cunha, ele é mais experiente, ele tem mais qualidades, no caso geral, tá? Por exemplo, se você for botar no aspecto corrida, passe, chute, pênalti, falta, ele é bom em cada aspecto. No Ryan não, o Ryan, o foco dele é chute, drible e arrancada. No caso, eu acho mais útil ele do que o próprio Matheus Cunha, tá? Eu não sou fã do Matheus Cunha, mas eu não... Com essa partida de hoje, no caso, com a bola que ele deixou o Vini Júnior para fazer assistência, eu acredito, cara, que não é um absurdo ele ser convocado, e provavelmente ele vai, provavelmente ele tá de certeza absoluta, mas eu não gosto dele, tá? Só que vamos pensar assim como o próprio Ancelotti pensa, né? Cara, o Bento não é titular, o Ibanez jogou bem, mas ele não é titular, aí quem joga é o próprio Wesley. Marquinhos, cara, a diferença que dá é absurda, tá? Quando ele não tava, a zaga do Brasil não passava tanta confiança quanto agora com ele, que a dupla de zaga de verdade, cara, era pra ser o Éder Militão e o Marquinhos, mas a gente não sabe se o Militão vai realmente ter a capacidade de jogar. Cara, o Léo Pereira, eu gostei. Léo Pereira evoluiu muito na sua carreira, tá? Ele era muito ruim no Flamengo, ele foi melhorando, ficou bom, e agora tá na seleção brasileira, realmente representando. Douglas Santos, cara, pelo amor de Deus, cara. Esse aí não tem que ir pra Copa, tá? Não tem que ir pra Copa. Eu realmente não gosto dele. Eu acredito que tem opções melhores e, pô, sinceramente, não chamo nem a pau. Danilo, cara, Danilo vai pra Copa, tá? Danilo tá na Copa. Eu, sinceramente, realmente fiquei impressionado com a qualidade de bola que ele tem. Mais uma vez o Botafogo representando a seleção brasileira. Casimiro já tá, obviamente. Matheus Cunha tá. Luiz Henrique, irmão, não tem dúvida, tá? Antigamente ele era dúvida por causa do Estevão. E aí eu não trocaria mais a posição dele. Pra mim, Luiz Henrique é titular. E o Estevão, cara, o Estevão é muita bola. Ele pode entrar, sim, no segundo tempo, que irmão, vai ser um salseiro inacreditável botar o Estevão no segundo tempo, tá? Isso se ele tiver bem. E agora, tipo, o Vinícius Júnior não tem nem que questionar, mas o João Pedro, irmão, o João Pedro, infelizmente, ele teve oportunidade, tá? Vai me dizer que ele não teve, ele teve oportunidade de fazer o seu nome, de mostrar para que veio e não disse para que veio. Sinceramente, muito melhor botar o Igor Thiago, muito melhor. Eu não chamaria o João Pedro pra Copa, tá? Nem pro banco de reserva. Tudo bem, cara, jogou muita bola no Mundial de Clubes, isso aí não tem o que questionar. Mas a gente tá falando de Copa do Mundo, e de Copa do Mundo é momento. E você colocar o João Pedro, que não tá brocando na seleção brasileira, que não tá passando confiança, e tem um cara que é literalmente o vice-líder da Premier League, eu não tenho nem dúvida de quem deveria ser colocado, tá? Então, pra mim, Igor Thiago é titular, e aí, cara, vem os possíveis nomes faltando, tá? Que nesse nome vem Neymar, vem Lucas Paquetá e vem o próprio Estevão, porque o Estevão não foi convocado nessa tabela, mas eu acho que ele entra no lugar do Ryan, por exemplo. A grande questão é que é o seguinte, o Paquetá realmente não vai entrar mais? O Paquetá realmente foi esquecido pela seleção brasileira, não vai mais jogar, porque eu acredito que ele no meio de campo, cara, eu não sinto que ele vá piorar o time, não. Ele consegue manter o nível de bola, ele é bem entrosado com os próprios jogadores, e, irmão, eu sinceramente levaria ele pra Copa sim. Contudo, irmão, tem uma pessoa chamada Neymar. Como que vai deixar o Neymar de fora, mano? Não dá. Sinceramente, vai ser uma das maiores covardias que a seleção brasileira, que a instituição CBF, todo mais, vai fazer com ele, caso ele não leve pra Copa. E eu vejo, cara, que existe sim esse mundo.
que pra mim é inacreditável. Imagina a Argentina sabendo que o Messi tem a possibilidade de jogar sua última Copa e não leva. Não existe isso. Imagina Portugal sabendo que tem a possibilidade do Cristiano Ronaldo jogar a última Copa e não leva, irmão. Mesma coisa com o Rames Rodrigues na Colômbia. Cara, o Neymar, ele é aquele jogador de seleção brasileira. Ele tem que estar. E detalhe, irmão, beleza. Copa tem a cada 4 anos. Ele é um jogador diferenciado, que os próprios jogadores da seleção brasileira respeitam ele e acreditam que ele em campo não ia piorar o time. Cara, todo mundo ali que tá jogando... Quem não concorda com o Neymar na seleção brasileira é você. Mas os próprios jogadores respeitam ele e sabem que ele tem uma qualidade para mudar o jogo. Então, cara, eu acho muito bom, muito importante todo time ter aquele jogador coringa. Que, cara, se tudo tá dando errado, se a gente tá precisando de uma criatividade, se a gente tá precisando de algo novo que a gente não tá conseguindo fazer, tem que colocar esse cara. Pra mim, o Neymar não é titular. No próprio jogo com a França, ele não conseguiu. Eu acredito que ele não teria pique e não teria realmente o fôlego para aguentar aquela pressão, aquela velocidade de bola. Beleza. Bota ele no segundo tempo, irmão. Faltando 20 minutos, que nem o Endrick entrou. O Endrick, ele merece mais tempo, porque o Endrick aguenta essa pressão. O Neymar, infelizmente, o físico dele não chegou a esse ponto. Só daria se ele mudasse a posição dele, coisa que não vai acontecer porque o ego é enorme. Mas o Neymar deveria ser centroavante, irmão. Ele não deveria nem andar em campo. E o Vinícius Júnior, irmão, o Vinícius Júnior não volta pra marcar. Deveria votar, pô. Deveria votar. Um cara maguinho ali, todo com físico em dia, tem que voltar pra marcar, pô. Deixa só o Neymar lá, só esperando a bola pra receber. Mas como isso não vai acontecer, tudo bem. Cara, bota ele pra entrar faltando 20 minutos. 20 minutos é o suficiente. E, irmão, não deu certo, vai pra prorrogação. Ele aguenta uma prorrogação, pô. É 15 minutos, descansa, mais 15 minutos, e aí é pênalti. Vai ter um jogador nos pênaltis que não erra pênalti. E você sabe como isso é extremamente importante. Se a gente realmente tivesse começado com o Neymar batendo o pênalti, cara, tudo faria diferença. E eu acho que isso também tocou na cabeça dele. Cara, ele tem que começar batendo porque já é um pênalti garantido e já bota a pressão pro outro lado. Entendeu? Então a gente tem, por exemplo, Matheus Cunha, que é o batedor oficial, aparentemente, pelo Ancelotti, Igor Thiago, Neymar, ou seja, são 3 jogadores, cara, que dificilmente vai perder pênalti. Nesse meio tempo aí, já dá pro Alisson pegar algum pênalti, coisa que é rara. Mas, irmão, é o que a gente tem. E eu realmente acredito fielmente que ele deveria ir, cara. Deveria ir. Tem nomes que foram pra essa convocação, que, cara, pode simplesmente ter deixado de lado. Não tem problema, mano. Faz parte. Isso acontece com todo mundo. Por exemplo, porra, Andrei Santos pode tirar. Cara, Gabriel Sara, foda-se. Fabinho me impressionou. Mas eu botaria o Paquetá no lugar do Fabinho. Eu acredito que o Fabinho já tá no... Já deu pra ele, tá ligado? Mas não jogou mal. Contudo, cara, eu acredito. João Pedro, cara, pode tirar. Eu não chamaria o João Pedro, não chamaria o Andrei Santos e não chamaria o Ryan, infelizmente, pelo jogo que colocou, tá? Porque o Ryan é bola. Mas entre Ryan, João Pedro e Andrei Santos e Neymar, eu prefiro o Neymar, mano. Muito mais. E detalhe, quando eu falo Neymar, é pra botar no segundo tempo, faltando 20 minutos. Como se fosse um coringa, irmão. Se o Brasil estiver ganhando, estiver bem, deixa de boa. Só bota ele se a gente estiver precisando de alguma coisa. Sem contar, cara, que ele, como parte do elenco, aumenta a aura da seleção brasileira e faz com que os jogadores realmente fiquem mais dispostos a vencer. Quero saber o que você acha sobre esse vídeo. Minha opinião é essa. Esse é o meu primeiro vídeo, espero que você goste dessa jornada do futebol. Sempre que tiver uma notícia relevante, vai ter vídeo aqui no meu canal. Espero realmente agregar com o meu conhecimento sobre futebol e também não tenho medo de falar a verdade, tá? Se você pensa de uma forma diferente como eu, bota nos comentários para tentar abrir minha mente e mais dicas de conteúdo, tá? Tamo junto, é nóis, dá um like e se inscreve aqui no canal.